Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser falando sobre a situação do Cellbit, certo? Não é uma fofoca, como muitos estão tratando, não é um exposed na ex dele, como muitos também estão tratando desse jeito. É apenas ele dando o relato dele de uma situação em que ele viveu, e eu acho que o mínimo, sabe, seria respeitar isso aí. Teve gente que achou ruim no Twitter, né, dos canais estarem fazendo vídeo falando sobre o assunto, só que eu acho que é muito de como você aborda esse assunto, certo? Então aqui não vai ter brincadeiras, não vai ter bomba-bomba, não vai ter memes. Vai ser apenas a gente vai ler o PDF do Cellbit, a gente vai ver os outros pronunciamentos e a gente vai comentar sobre isso aí. Eu acho extremamente importante dar voz para o Cellbit depois de tudo, né, que ele passou, depois do cara ser 7 anos aí pintado como um monstro na internet, eu acho que o mínimo que a gente tinha que fazer é se retratar e dar esse espaço pra ele. Pelo menos quem fazia piada com o Cellbit, quem não gostava do Cellbit, como era o meu caso, eh, dar esse espaço pra ele ter voz. Então vamos ler aí o que que aconteceu. Deixa eu pegar minha câmera. Aí, vamos lá. Minha resposta 7 anos depois. 7 anos atrás eu estive num relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente, me traiu, me enganou e tenta arruinar a minha vida até hoje, mesmo eu sempre tendo ficado em silêncio. Essa semana ela me acusou de agressão sexual. É completamente mentira. É hora de finalmente contar tudo o que eu vivi. Aí que tem um print. Flávia Heloísa Gato. Não tem jeito normal de perguntar. Isso é 22 de maio de 2018. Não tem jeito normal de perguntar sobre. Eu só tô curiosa, mas você é sexual mesmo? Ou era outro rolê? De não gostar de sexo? Sou. Esse relacionamento começou em 2015. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e ela tinha 20. 9 anos atrás. Eu terminei com ela em 2017, 2 anos depois. Depois que terminei com ela, eu nunca respondi nenhuma das muitas alegações que ela fez publicamente sobre mim. Eu não queria que meus seguidores fizessem uma caça às bruxas e muito menos queria expor um relacionamento pessoal que só traria mais dor. O único pronunciamento que eu fiz foi relatando que fiz terapia, nunca mencionei o nome dela e nunca falei de nada que ela fez comigo. Eu nunca ataquei ela ou estimulei qualquer tipo de ataque ou ódio a ela em todos esses anos. E, apesar de ela sempre alegar que não quer reviver esse assunto, ela é literalmente a única que continua falando, inventando e distorcendo cada vez mais coisas, mesmo 7 anos depois, e eu sempre me mantive em silêncio. Sempre aguentei calado. Mas essa semana ela fez a pior acusação de todas e não existe mais como aguentar. Esse é um documento direto relatando todos os fatos que eu vivi, com as provas que eu tenho ao meu alcance para confirmar eles. Esse não é um pedido de desculpas, eu não tô aqui para tentar convencer ninguém que não gosta de mim a mudar de opinião. Eu aprendi depois de todos esses anos que nessa situação eu sempre vou ser visto como culpado. Não importa o que eu fale, qualquer tipo de defesa ou argumento vai ser sempre acusado de estar silenciando ela. E se eu fico quieto, que foi o que eu fiz por todos esses anos, de ser interpretado como ficou quieto porque está confirmando que é verdade. E ela continuou me acusando de coisas cada vez mais absurdas. Então, como eu disse, esse não é um pedido de desculpas, é um esclarecimento. Um relato detalhado de tudo o que aconteceu, ponto a ponto de todos os eventos que foram expostos pela minha ex-namorada, e daqui vocês podem tirar suas próprias conclusões. Eu sei que mesmo depois de tudo que está escrito aqui, muitas pessoas ainda vão se recusar a considerar o outro lado. Existe uma imagem construída de que eu sou um monstro psicopata e que é difícil de apagar. Mas esse documento não é para as pessoas que acreditam nisso. Esse esclarecimento é para quem sempre esteve disposto a entender. Eu só quero que as pessoas finalmente escutem a minha história e tomem as próprias conclusões. Eu não vou deixar mais isso destruir a vida das pessoas que eu amo da mesma forma que destrói a minha. A sexualidade e acusão de agressão sexual. Eu vou começar direto respondendo à acusação que está me fazendo publicar essa resposta depois de todos esses anos em silêncio. Eu nunca fui acusado de uma coisa tão absurda assim, e eu tenho a completa segurança de que posso provar que é impossível essa acusação ser real. Depois de anos me acusando de incontáveis coisas, pela primeira vez a minha ex-namorada decidiu me acusar de um crime imperdoável. Ela publicou um tweet contendo meu nome, implicando que eu violentei ela sexualmente, sem prova nenhuma,
Depois de anos fazendo exposed atrás de exposed, tentando destruir a minha imagem e a minha vida, ela finalmente decidiu apelar para a mentira, a pior coisa que ela poderia. Eu queria muito que vocês parassem de ficar revivendo uma agressão sexual que eu sofria sem ter noção das coisas como se fosse engraçado. Infelizmente, eu achava normal sentir dor e sofria uma pressão do caralho para alimentar a autoestima dele publicamente, então eu falava merda achando que iria agradar. Tomei vergonha na cara, bando de imbecil. Esse tweet aqui ela apagou, tá? E isso foi cotando um tweet de uma pessoa falando: nunca vou esquecer dela dando detalhes de como era doído dar a buceta pro Selbit porque o pau dele era grosso. Eu sou assexual. Todos os meus amigos pessoais sabem há muitos anos que eu sou assexual e eu até já mencionei em alguns lugares publicamente. Minha sexualidade nunca foi um assunto que conversei muito sobre, mas também nunca me esforcei para esconder. Resumidamente, isso não significa que eu não consigo ter sexo, mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. Aí aqui é um print. Os caras fizeram um dossiê de todas as vezes que eu demonstrei ser assexual na internet. KKK, muito bom, 99. O pessoal tá falando sobre, né? E você se sente de boas? Pra mim, tanto faz. É uma coisa que eu não tenho como sofrer preconceito se não expor diretamente. Apesar de ter vontade de eventualmente revelar só pra quem for, também poder se sentir confortável em se aceitar assim. Entendo. Se um dia se sentir à vontade, fala. Acho que é mais pontos positivos do que negativos, pra ser sincero. É que ele deixou um vídeo provando que ele já falou sobre isso. Eu sempre fui assim, desde criança, e apesar de me interessar romanticamente e me apaixonar normalmente por pessoas, eu não sinto vontade de ter relações sexuais de nenhum tipo. Eu sempre cresci sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo em relação às outras pessoas. Questionei muito minha sexualidade, não entendia se eu era gay ou se alguma coisa, ou se tinha alguma coisa fisicamente errada comigo e acreditava que fosse entender tudo quando perdesse a virgindade. Isso aconteceu com essa ex-namorada, e desde a primeira vez que eu tive uma relação sexual, eu já percebi que esse era realmente o jeito que eu era. Comecei a pesquisar, ler sobre a sexualidade na internet e falei com uma psicóloga sobre isso. Apesar disso, eu consigo ter e já tive relações sexuais na minha vida, mesmo não sentindo nenhuma vontade ou a necessidade fisiológica de fazer sexo. Inclusive, atualmente tenho uma vida sexual saudável com a minha atual namorada. Já com a minha ex-namorada que me acusou de agressão sexual, nós tínhamos relações constantemente e sempre que ela queria. Era sempre ela que iniciava e ela sempre me cobrava o que tinha de errado comigo. Era um assunto que ela sempre trazia à tona na época para me humilhar entre amigos também. Às vezes com piadinhas, mas em outras vezes muito mais expositivas. Em uma ocasião, por exemplo, saímos com algumas pessoas e ela me pediu. Nossa, eu tô lendo tudo errado. Em uma ocasião, por exemplo, saímos com algumas pessoas e ela pediu para uma dessas pessoas me dar uma aula de sexo para eu fazer as coisas com mais vontade. Também pedia constantemente para que eu fizesse exames e tratamentos médicos para tentar me consertar. Todas as relações sexuais que eu tive com ela iam até ela se sentir satisfeita, e então ela pedia para que eu terminasse sozinho. Eu conversei com ela inúmeras vezes sobre ser assexual enquanto estávamos juntos. Comentei que havia falado na terapia e que estava lendo mais sobre incomunidades na internet. Ela não acreditava que isso era possível e insistia que tinha algo de errado comigo. Mesmo depois de terminarmos o nosso relacionamento, quando conversamos de novo em 2018, ela ainda invalidava minha sexualidade. Eu perdi a conta de quantas vezes ela fez eu me sentir obrigada a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria, só para que ela se sentisse satisfeita, pelo medo de que, se eu não fizesse, ela ia me trair. Nossa, mano, parece que eu tô lendo a minha vida aqui. Mesmo sabendo que esse era um assunto que eu não gostava de expor, ela ainda falava publicamente da nossa vida sexual, só para que eu me sentisse mais pressionado a ir ver logo o que tem de errado. Aí tem aquele VOD dela lá falando essas coisas aí. Eu não consigo entender porque ela decidiu mentir justamente sobre algo que ela sabe que eu nunca seria capaz de fazer. O abuso que eu sofri. Além disso, eu fui abusado sexualmente quando tinha 9 anos pela minha vizinha, quando eu morava no interior, e ela sabe disso. Essa é uma história que eu evitava ao máximo expor. Nunca tive coragem nem sequer de contar isso para minha mãe, e minha ex sabe que eu nunca queria expor isso para a internet inteira, não importa o que acontecesse. Foi algo que me deixou traumas gigantescos e que ainda é muito difícil de falar sobre. Pouquíssimas pessoas do meu ciclo social sabem disso, porque é algo que me machuca muito lembrar. Em 2019, eu também contei uma parte dessa história para alguns mods e pessoas da minha comunidade no chat off-stream que eu confiava. A pessoa mais velha não era homem. A história começa no galinheiro. Quando eu, meu vizinho, que tinha minha idade e a irmã dele, mais velha, fomos brincar de casamento. Eu era o noivo, ela a noiva e o fulano era o padre.
Os pais dele tinham saído de casa e éramos só nós três no galinheiro da casa da estação de trem abandonada. Depois da cerimônia não aconteceu beijo, mas eu e a menina fomos pro quarto dos pais deles para ter uma lua de mel. Mas eu só tinha 9 anos e eu não sabia o que era sexo. Eu só sabia que as pessoas ficavam peladas na cama. Então o fulano ficou fora do quarto e eu e a irmã dele ficamos pelados na cama e ficamos se esfregando fingindo que estávamos tendo sexo. Eu achei que aquilo era sexo de verdade e estava com muita vergonha. Ela era bem mais velha e eu não sei por que ela estava fazendo aquilo. Foda. Print do histórico da Twitch em 19/5/2019. E agora, anos depois de eu ter vivido esse inferno, sendo humilhado diversas vezes por ela, questionando minha própria sexualidade, me sentindo usado, ela faz uma postagem implicando que eu fiz o crime mais baixo e nojento que existe, um crime que eu sofri. Uma pessoa que ela sabe que nunca seria capaz de cometer isso, mas ela se sente livre de me acusar, se sente livre de me acusar porque até hoje eu sempre fiquei em silêncio. Me acusando de algo que literalmente nunca foi mencionado por ela antes, de repente, na semana em que eu vou participar de uma premiação internacional, é algo que surge como um novo relato que ela deleta logo após dar tempo das pessoas tirarem um print, como ela sempre faz. Ela sempre alegou que nós tivemos um relacionamento tóxico, mas agora em 2024 ela me acusa de agressão sexual, sem nenhum tipo de prova, e nunca tendo falado disso antes em todos esses anos. Mesmo depois de 7 anos, ela continua controlando a minha vida, me forçando a me humilhar publicamente e falar sobre o lado mais íntimo da minha vida, me fazendo expor minha sexualidade e o fato de que fui abusado quando criança só para comprovar que eu nunca faria algo terrível assim. Para mim, esse é o limite. Sempre tive empatia e preocupação por ela e ela nunca parou. Eu só quero poder viver minha vida em paz. O início do relacionamento e as outras acusações. Eu conheci minha ex-namorada em 2015 em um evento chamado XMA 2015. Eu tinha um painel para conversar com alguns seguidores e tirar algumas fotos depois. Nesses eventos, todos os convidados ficam separados em salas separadas onde podem conversar. Lá, eu conheci ela pela primeira vez e logo de cara nós já começamos a flertar um com o outro. XMA Mega Arena 2015, o evento reúne campeonatos e astros do esportes. Minha ex-namorada presente no evento em um vídeo provando que ela estava no evento. XMA Mega Arena 2015, youtubers são a grande atração em evento de esportes. Moço, vocês sabem se o Selbit vai sair para dar um autógrafo? Entrevista que eu dei no evento provando que eu estava lá. Nós conversamos por cerca de 30 minutos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e nunca tinha namorado. Ela era mais velha, tinha 20 e já tinha namorado várias vezes. Nós pegamos os números de WhatsApp um do outro e eu saí para fazer meu painel. No final do evento, nós nos encontramos de novo e continuamos conversando mais um pouco. Durante a noite, eu fui enviar uma mensagem para ela e percebi que a foto dela no WhatsApp era uma selfie de um homem, não dela. Achei que ela tinha me passado o número errado, mas mandei uma mensagem e em alguns segundos vi ela trocando o avatar por uma foto dela e me respondendo logo depois. Perguntei quem era na foto e ela me disse que era um meme que estava fazendo fingindo ser um amigo. Continuamos flertando e trocando mensagens por um tempo, até uma pessoa me alertar de que aparentemente ela tinha namorado. Ela namorava um jogador profissional de LoL e tinha ido ao evento XMA como acompanhante dele, já que o time dele estava participando de um campeonato nesse evento. O campeonato de LoL que estava acontecendo na XMA que o namorado dela estava jogando. Quando perguntei sobre, ela me disse que ele era só um rolo, não era, eles namoravam, mas que ela ia terminar em breve com ele porque ela alegava que ele era escroto com ela. Ela dizia que só estava esperando o momento certo para terminar com ele porque ele estava em campeonato e ia afetar a carreira dele. Enquanto isso acontecia, ela me pediu para viajar até a cidade dela para a gente se encontrar. Foi então que alguns dias depois nós nos encontramos em Monte Alto, uma cidade pequena do interior onde ela morava, e ficamos juntos em uma pousada. Ele deixou o voucher aqui. Passagem para Monte Alto 10 dias depois de conhecer ela no evento. E aqui um print dela falando que morava em Monte Alto. E foi nessa pousada que ela traiu o namorado dela comigo, enquanto eu perdi a virgindade acreditando que ela já nem mais falava com ele. Como era a minha primeira vez, ela constantemente reclamava e fazia piadas por eu ser inexperiente. Foi nesse dia que eu comecei a entender que sou assexual, algo que iria se tornar importante mais pra frente no nosso relacionamento.
Nós continuamos nos relacionando por mais algumas semanas, enquanto ela sempre dava desculpas do motivo de não ter terminado o namoro ainda, dizendo que estava quase terminando, que era só mais uma partida, era só mais um fim de semana. Eventualmente, ela me pediu para que eu ajudasse ela a escrever uma mensagem de término pro namorado dela, meu Deus, uma chamada de Skype, e e finalmente nós poderíamos ter um relacionamento de verdade. Mas o estrago já estava feito e eu só não tinha percebido ainda. Eu ainda não tinha percebido onde eu estava entrando e era a minha primeira namorada. Eu estava apaixonado por uma pessoa que estava manipulando e mentindo para seu namorado anterior, enquanto fazia o mesmo comigo. Algumas pessoas do cenário de LoL que conheciam ela me alertaram que ela costumava trocar de namorado com bastante frequência e que já tinham escutado histórias de traição antes. Toda essa situação me deixou extremamente traumatizado e paranoico, mas esse era só o começo. Alguns meses se passaram, namoramos à distância por um tempo e depois nós dois nos mudamos para São Paulo em apartamentos diferentes. Ela foi morar com a irmã dela e estudar na faculdade, e eu me mudei com alguns amigos para um apartamento. Todo esse contexto inicial é importante para o que vem a seguir: as acusações dela. Nas acusações que ela fez depois do nosso término, os relatos sempre eram distorcidos e descritos de maneira ambígua, usando palavras como abusador e agressor para dar a entender que pode ter acontecido ou não algum tipo de agressão. Entre outras coisas, ela disse que eu expulsei ela de casa, que ela foi trancada em um banheiro, que eu xingava ela e que joguei as coisas dela fora. Todas essas histórias são distorções de um mesmo acontecimento. Ao contrário do que ela alega, quando diz que eu expulsei ela de casa, nós nunca moramos juntos. Ela morava a uns 20 minutos de mim, apesar de dormir na minha casa às vezes porque éramos namorados. Durante o nosso relacionamento, ela constantemente contava histórias sobre um outro ex-namorado específico, um abusador que cheirava cocaína, que assediou sexualmente ela, que invadiu a casa dela, que ameaçou ir de arrasta para ficar com ela e que ela já tinha até chamado a polícia contra ele. Ela contava como tinha bloqueado ele de tudo, mas ele ainda tentava conversar com ela depois de anos, e até a perseguiu até a sua casa uma vez. E finalmente, em um momento que estávamos juntos, ela estava usando o celular do meu lado e uma notificação do Facebook Messenger aparece na tela. Era uma mensagem enviada por esse ex, o que eu ouvi inúmeras histórias sobre ser um abusador psicopata. Aparentemente responderam a mensagem dela. Eu nunca vi alguém deslizar uma notificação para fora da tela tão rápido na minha vida como naquele momento. E foi nesse dia que eu descobri que não só ela não estava bloqueado ele não estava bloqueado por ela, como eles também estavam conversando sobre possivelmente voltarem com o relacionamento. Todas essas mensagens eram dessa mesma semana, enquanto ela namorava comigo. Eu então confrontei ela por estar me traindo e mandei ela sair do meu apartamento e ir para casa dela. Ela começou a gritar e a chorar, ela me empurrou, me deu um tapa na cara e se trancou no banheiro dizendo que não ia embora. Ela me agredia constantemente, o que na época eu achava normal por estar no meu primeiro relacionamento, pensando que todas as namoradas devem bater nos seus namorados, ainda mais por ela ser uma mulher e menor do que eu. Na época eu não considerava aquilo uma agressão de verdade, mesmo eu me machucando. Mesmo com ela me agredindo com tapas e empurrões mais de uma vez, eu nunca revidei nem toquei um dedo nela. Eu bati na porta do banheiro falando que era para ela pegar suas coisas e sair da minha casa, e ela se recusou. Esse é o relato que ela transformou em eu ficava trancada no banheiro, até porque a chave do banheiro fica na parte de dentro. Seria impossível e ilógico eu trancar uma pessoa por fora no banheiro enquanto eu estava tentando terminar com essa pessoa por ter me traído. Como ela se recusava a ir, eu disse que ia deixar todas as coisas dela do lado de fora do apartamento e quando ela decidisse sair, ela que fosse lá buscar. Coloquei a mochila dela na garagem do prédio. Foi esse relato que ela transformou em joguei suas coisas fora. Ele me acordou puto porque eu tinha avisado um amigo que não poderia mais conversar com ele porque meu ex era ciumento. Daí ele me expulsou da casa dele descalço e jogou minhas coisas no lixo do apartamento dele. E sim, eu xinguei ela quando descobri que foi traído e ela me xingava tanto quanto eu xingava ela, se não mais. Qualquer situação que acontecia, ela fazia eu me sentir um monstro, literalmente inventando frases que eu nunca falei e fazendo eu acreditar que disse coisas que não lembrava. Depois disso, nós ficamos separados por alguns meses, mas ainda mantemos contato e nos vimos algumas vezes. Ela inventou dezenas de desculpas diferentes, desde que não era exatamente isso e eu entendi errado, até que ela estava só falando aquilo pro ex dela porque ela tinha medo de que ele fosse fazer alguma coisa comigo. Ela sabia exatamente como falar e manipular as coisas de maneira convincente. Eventualmente, nós voltamos a namorar, mas obviamente meu psicológico já estava completamente destruído.
Com o passar do tempo, o relacionamento ia ficando cada vez pior. O tempo todo ela se pegava em pequenas mentiras que fazia compulsivamente. Eu percebia que sempre mudava algumas coisas em histórias que contava, falava mal constantemente de todas as suas amigas e principalmente da sua melhor amiga da época. Ou até coisas específicas sem sentido, como dizer que nunca sentiu atração por nenhum homem além de mim. Falava que outros streamers davam em cima dela em eventos para ver minha reação. E em uma situação específica, ela flertou tanto com outro influenciador que ele tentou beijar ela na minha frente. E quando eu o confrontei, ele se justificou dizendo que ela deu a entender para ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. Além disso, ela continuava tendo surtos cada vez mais violentos, muitas vezes em público, por coisas pequenas como gritar comigo no meio de um restaurante com meus amigos porque eu coloquei ketchup no canto do prato de batata frita sem pedir permissão para ela, pegando um Uber e indo embora. Ou até mesmo criava situações para me chantagear, como esconder meu caderno de anotações que eu usava para o trabalho e se recusando a me devolver até fazer o que ela queria. Outro relato dela incluía uma festa em que eu abandonei ela e fui embora. Nessa festa, nós brigamos depois que eu vi ela passando o número de telefone para um cara que ela acabou de conhecer na festa, quando voltei do banheiro. Ela justificou com ele parecia triste, eu só fui conversar com ele e falei que se ele precisasse de alguma coisa era só me mandar mensagem. Depois disso, eu fui para o outro lado da festa e quando voltei não consegui encontrar ela em lugar nenhum. Saí andando para todo lado buscando ela e ninguém tinha visto ou sabia onde ela estava. Eu estava com o celular dela e procurei ela pela festa por quase uma hora sem encontrar. Eu pensei que ela talvez tenha pego um táxi ou uma carona com alguém e voltei para casa para ver se encontrava ela. Uma hora depois, um amigo dela deixou ela no meu apartamento e ela disse que estava no segundo andar da festa, que era um local fechado, não tinha festa lá. Eu não queria pensar de subir para o segundo andar procurar por ela, desabafando e conversando com o amigo. Ela também alegava que eu não apoiava e que tentava impedir ela de criar conteúdo para a internet, enquanto todos os primeiros vlogs editados do canal dela foram gravados com a minha câmera e eu mesma ensinei ela a editar vídeos para o canal dela. Ela me fazia acreditar que eu era dependente dela, que eu nunca conseguiria achar alguém que me amasse de verdade e todas as outras pessoas só iriam ficar comigo por interesse pelos seguidores, e eu acreditava. Eventualmente, depois de 2 anos num relacionamento extremamente tóxico, eu finalmente decidi terminar com ela em 2017. Esse print aqui é de 2018. Você era o suficiente só pra entender como eu era, ou rir das minhas piadas e ficar junto, etc. Eu te amo, desculpa, é foda. Eu também te amo, é foda mesmo, foi muito intenso pra ignorar. Mas eu nunca consegui parar de te amar, Flávia, caralho. Véi, eu já sabia disso, ok? 220 QI. E eu sei que você tá namorando e eu nunca quis me intrometer ou falar nada porque eu sei o quanto ia ser injusto com você. Mesmo depois que nós terminamos o relacionamento, ela continuou com um comportamento mitomaníaco e manipulador. Assim que nós terminamos, ela engatou no mesmo mês com outro influenciador com quem ela já conversava há um tempo. Em 2018, enquanto ela ainda namorava com ele, eu sei quem que é. Ela conversava comigo escondida e falava que ainda me amava. Inclusive, nós tivemos inúmeras conversas sobre nosso relacionamento onde pedimos desculpa um ao outro, mesmo com ela dizendo publicamente que nunca tínhamos nos resolvido. Em suas live streams, nós conversávamos normalmente como se tudo estivesse bem. Essa é literalmente a última interação que tivemos antes dela me bloquear e fazer as lives alegando que eu era um psicopata que destruiu a vida dela. Se cuida, você também. Ei, eu te amo e penso que você é incrível, ok? Talvez hoje seja um dia normal, mas eu quero te lembrar que quando você estiver se sentindo para baixo, ou ansiosa ou triste, não sei. Mas eu quero que você lembre disso quando você estiver se sentindo para baixo, ou ansiosa ou triste, não sei, ok? Tchau, dorme bem. Essa mensagem realmente parece que eu estou bêbado, mas eu juro que eu estou sóbrio. Tigrinho motorzinho tá de prova. Que ron 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 gostoso e obrigada mesmo. A última interessante de todos os exposes em que alegava que não estávamos resolvidos e nunca conversamos sobre. Além de tudo, ela ainda teve a capacidade de usar a minha época de depressão expondo a minha tentativa de arrasta como uma forma de me vilanizar. Quando eu passei pela pior época da minha vida, não conseguia trabalhar, comecei a usar drogas por alguns meses e só conseguia pensar em ir de arrasta todos os dias. Eu só continuei vivo porque meu melhor amigo foi correndo até a minha casa salvar minha vida. Algo que eu sempre vou ser eternamente grato e nunca vou esquecer. Algo que ele também nunca comentou porque sabia que era algo que eu tento esquecer. Uma época extremamente traumática e que eu prometi que nunca mais ia viver de novo.
Mais uma história que eu nunca queria ter contado e ela expôs em sua live como se de algum jeito eu tentasse ir de arrasta fosse prova de que eu sou um monstro. E mesmo depois de tudo isso, eu continuei em silêncio, vendo ela distorcer tudo que a gente viveu e me transformar em um monstro para toda a internet. Com medo de que se eu respondesse tudo ia ficar 10 vezes maior e pior, e que a internet ia transformar, além da minha vida, a vida dela no inferno também. Quando eu fiz uma entrevista em um programa com outro influenciador e fui perguntado o motivo do término, eu tentei não criar uma guerra ou fofoca, dando uma resposta genérica dizendo que foi cada um para um lado e estava tudo bem porque nós realmente estávamos conversando normalmente. Minha ex usou disso para me vilanizar, dizendo que eu estava tentando mentir sobre o relacionamento na entrevista para apagar meus erros. Viada, essa treta toda estourando, você quer conversar sobre isso comigo? Oi, fulana. Primeiramente, sinto muito que você foi metida no meio disso sem ter relação. Então, sobre seu vídeo, é de longe uma das coisas mais injustas dessa história toda, porque ela taxou ele como mentira e tudo que eu falei nele foi 100% verdade. Ou ao menos era o que eu achava na época, né? Que estava tudo resolvido e cada um na sua, considerando que eu e ela conversávamos de boa no WhatsApp direto. Imagina, amor, eu imagino que ela ficou magoada comigo por causa do vídeo. Explicando para a entrevistadora que o que eu falei era verdade e que nós estávamos conversando normalmente, como outro print acima prova, apesar dela não ter acreditado. Eu sempre tive medo que tudo ia virar um circo para todo mundo vir assistir enquanto as duas vidas desmoronavam, quando eu só queria que ela ficasse bem e me deixasse em paz. Depois do término, eu passei anos sem conseguir me relacionar de maneira séria com ninguém, guardando inúmeros traumas, acreditando que eu nunca mais poderia confiar em outras pessoas e nunca ia achar alguém que aceitasse a minha sexualidade. Eu demorei mais de 3 anos para conseguir confiar finalmente em alguém de novo e hoje eu estou em novo relacionamento de quase 4 anos. Um relacionamento extremamente saudável que me mostrou o que é realmente poder confiar em alguém e tem me transformado em alguém melhor todos os dias. Mas, mais uma vez, como acontece diversas vezes por ano, minha ex-namorada continua revivendo e criando novas histórias toda vez que alguma coisa relevante acontece. Se eu sou cancelado por ser um babaca e banir um cara jogando Tetris, ou se algum outro influenciador é cancelado por relacionamento abusivo, ou se eu sou indicado para uma premiação internacional importante, ela aparece mais uma vez postando alguma coisa sobre o assunto para logo depois deletar os tweets e se colocar numa posição de alguém que está sendo atacado e não é deixado em paz. Assim como ela provavelmente vai fazer agora de novo. Spoiler, ela fez. Com o passar do tempo, ela passou de distorção de eventos para inventar coisas completamente novas, já que até mesmo o público já estava começando a questionar o motivo dela ficar trazendo o mesmo assunto de volta de novo, como alegar que eu controlava o que ela comia ou que eu rastreava a localização dela por GPS, o que é completamente mentira. Ela também aproveitava para me culpar de coisas que eu não tenho a menor relação, como dizer que eu e meus fãs fizemos ela perder o Instagram e perder a oportunidade de trabalho, quando a verdade é que o Instagram dela foi reportado quando ela foi cancelada por um post reclamando de um evento e vários influenciadores e sites zombaram disso. Meu, eu lembro disso aqui e realmente o pessoal, tipo, caiu matando zoando em cima dela. E com razão, né? Fiz um evento com eles, 2 dias para ganhar R$ 1.500, me deixaram no quarto mais barato do hotel, não tinha nem serviço de quarto, opção para janta era risoto ou lasanha, os dois de micro-ondas, e tinha que buscar lá embaixo. Eu tenho 500.000 de seguidores e me senti uma qualquer. Sério. O post dela que resultou no Mass Report que deletou o Instagram dela. Outra coisa que segue sendo dita necessariamente na internet é que eu nunca sofri nenhuma consequência, mesmo depois que ela expôs tudo isso. Eu perdi dezenas de contratos de todas as agências de publicidade e produtoras que fecharam as portas e nunca mais me convidaram para eventos ou propagandas. Mas eu nunca fui a público reclamar ou expor disso, porque mais uma vez isso resultaria em uma guerra envolvendo o público. Tudo que eu podia fazer era continuar trabalhando e continuar acreditando que uma hora tudo isso ia acabar, mas tudo o que aconteceu é que isso causou uma onda de ódio contra mim que gerou acusações de vários crimes gravíssimos e inaceitáveis de pessoas aleatórias na internet que acreditaram em todas as histórias que viram sobre mim, mesmo nunca tendo nenhuma prova. E eu não aguento mais. Não aguento mais saber que a minha mãe recebe ameaças e textos terríveis nas DMs, ver pessoas mandando a minha namorada ir de arrasta ou torcendo para que ela seja abusada para poder confirmar as teorias e acusações da minha ex-namorada para ver mais um exposed do Selbit.
Em máximo 2 anos ela vai postar que o Selbit arruinou a vida dela com problemas psicológicos, que ele era abusivo e obrigou ela a postar isso. Gente, lembra quando ele agredia a namorada? Vai se fuder, Selbit, vai de arrasta, seu bosta. Eu espero que você se foda muito, você e o merda do seu namorado. E eu vou continuar processando todos que continuam inventando mentiras sobre mim na internet, não importa o engajamento. Se você tem algo a dizer, é bom ter provas para levar para um tribunal. Eu demorei demais para perceber que não precisava ficar em silêncio na frente das atrocidades que falam sobre mim e não vou parar agora. Já destruíram a minha imagem e a minha vida na internet, mas eu não vou mais deixar isso acontecer, isso continuar com as pessoas próximas de mim. Eu quero ser feliz com as pessoas que amo e não vou mais aceitar ser tratado como criminoso. Ela me acusou de agressão sexual e poderia acabar com a minha vida publicamente, acreditando que provavelmente eu não iria responder, porque eu nunca respondi antes. Ela não estava me acusando de ser um namorado ruim, ciumento ou possessivo, igual ela sempre fez. Ela mentiu me acusando de um crime gravíssimo. E agora ela vai se colocar numa posição onde esse documento é um ataque a ela, quando tudo que eu estou fazendo é me defendendo da maior acusação mentirosa já feita contra mim, de um crime. Eu quero deixar claro, esse documento não é um ataque ou tentativa de levar hate a ninguém. Eu simplesmente estou me defendendo dando meu relato dos fatos que aconteceram. Eu não queria estar fazendo isso, mas era o único jeito de ser honesto e fiel com todos que me apoiaram nos meus projetos e na minha comunidade. E eu sei que quem já não gosta de mim, pelo motivo que seja, ainda não vai acreditar em mim, e como eu disse, não estou aqui para tentar mudar a opinião de ninguém. No fim, aqui nesse documento estão as provas de um padrão de comportamento de mentira e manipulação que aconteceu com muitas pessoas antes de mim e que continua acontecendo repetidamente comigo. Eu só quero viver em paz sabendo que eu finalmente contei tudo o que vivi e cabe a cada um tomar as próprias conclusões. É isso. A Sassá é uma piranha, filha da puta, desgraçada do caralho, né? Que eu acreditei nessa vadia o tempo inteiro. Mas ela era só isso, uma vadia mentirosa. Era isso que ela era. Foda, né? Foda, né? Tem mais pronunciamentos aqui que eu vou ler pra vocês do pessoal. Tem uns que são vídeo. Inclusive o pronunciamento da marmita de jogador de LOL vai estar aqui nesse vídeo, tá? Eu sei que o Selbit não quer que deem hate nela, mas eu não consigo não xingar essa piranha escrota. Então vamos lá. E aí, tropa? Esse aqui é o ex dela, tá? Que foi mencionado no doc. Cara, eu tava jogando meu Aran lá, aí do nada o Caos chegou no quarto e falou: Mano, você tá vendo o que tá rolando no Twitter? Aí eu fui ver, meu celular tava um monte de notificação. Sim, eu namorei a Sassá na época. Tipo, agora falando sério, eu namorei a Sassá na época. Eu não sei se essa parada aí do Selbit com ela rolou mesmo, mas, tipo, a gente já não tava bem na época, a gente já tava pra terminar o namoro, então não sei se rolou. Faz muito tempo também, então, tipo, eu não levo pro coração o que rolou, se rolou, no caso. Não levo pro coração porque, mano, eu tinha 18 anos, 17 anos. Foi praticamente o meu primeiro namoro. Então, meio que, mano, se aconteceu, já foi, tá ligado? E é isso, velho. Deixa essa treta pra eles lá e. Mano, deixa quieto, velho. Esse foi o primeira coisa que ele postou. Aí ele postou mais um texto aqui. Guys, como me envolveram num bagulho que eu não queria ser envolvido, então eu fui ler o PDF de 19 páginas do Selbit. Sei que falei pra deixar a treta pra eles lá, mas me veio algumas memórias do ocorrido depois de ler a parte que me envolve. By the way, eu acho que foi desnecessário ele ter colocado que ela namorava um jogador de LoL e ter colocado um link de um vídeo onde eu apareço com ela, mas enfim. Olhando pro vídeo lá do link, eu lembro desse dia dela falando com ele mesmo e eu fiquei desconfiado porque parecia que eles estavam trocando contato. Quando eu questionei, ela negou, então achei que era coisa da minha cabeça, mas pelo visto não era. Mais pra frente, a gente meio que tava tretando por causa disso e a gente foi call no Skype com os amigos que tentaram amenizar a situação, mas não adiantou e no fim a gente terminou mesmo. Na época eu tinha ficado bem mal com a situação, cheia de neurose na cabeça, porque eu não sabia se realmente tinha sido traída ou não, e também por ter sido meu primeiro namoro. Pouco tempo depois eles apareceram namorando e eu preferia acreditar que não tinha sido traído, mas talvez bem lá no fundo uma parte de mim ficou neurótica com isso e me afetou em alguns relacionamentos futuros. E sim, eu sei que disse no vídeo que não sabia se rolou ou não, mas eu tinha algumas desconfianças na época e lendo o relato no PDF algumas coisas se encaixaram. Eu já encontrei os dois pessoalmente depois do ocorrido e eles me pediram desculpa, etc. E por isso eu falo que não levo mágoa pro coração.
Apesar de ter sido uma situação muito chata pra mim, bola pra frente. Sei que o assunto lá é muito sério, mas me colocaram no meio do pagode contra a minha vontade, tô tentando dar uma aliviada pro meu lado na brincadeira. As pessoas de fora da bolha do LoL, espero que entendam. O pessoal que me acompanha, amigos, eu prefiro que vocês levem esse assunto na zoeira mesmo, não quero ser o coitado da situação, não quero o clima pesado, até porque isso aí faz muito tempo. No mais, não estarei estendendo mais o assunto, porque o foco do rolo não sou eu só queria deixar esses últimos esclarecimentos porque acabei lembrando lendo o PDF. Sim, eu tive que pagar a desgraça do Twitter Blue pra postar esse texto. Então foi isso que o ex dela falou. Aí teve um pronunciamento aqui da Lorena, que é a atual namorada do Selbit. Eu não aguento mais viver nesse inferno de mentiras. Todo dia acordar ansiosa pensando no que vão inventar dessa vez e sabendo que, independente do que eu ou o Rafael falar, o outro lado vai ser visto como a vítima e a gente sempre vai estar do lado errado da história, sofrendo ódio gratuito e mentiroso. A gente só quer ter paz na nossa vida. O Rafael nunca atacou ninguém, nunca incentivou ódio pra ninguém. Ele fica na dele fazendo as coisas dele, mas as pessoas se recusam a deixar a gente viver em paz. Fazem quase 4 anos que estamos em um relacionamento e durante todo esse tempo ter que aguentar todas essas acusações mentirosas e indiretas calada tem sido torturante. Ele ter permanecido em silêncio todos esses anos não significa que eram verdades as coisas ditas. Significa que ele estava tentando seguir em frente, viver em paz, sem afetar ou prejudicar ninguém, mas isso aparentemente é impossível. Nunca vão deixar a gente em paz. Não tem o que a gente possa fazer. Parece que a gente não tem a possibilidade de viver em paz. Não pode responder porque tá silenciando. Não pode refutar porque tá atacando. Não pode provar que é mentira porque tá incentivando o hate. Que maluquice. Eu quero viver em paz com meu namorado e eu quero ter paz na minha vida. Eu não aguento mais viver esse inferno, ter o tempo todo gente falando os maiores absurdos pra mim, torcendo pra acontecerem as piores coisas comigo, torcendo pra eu sofrer só pra terem razão. Eu tento viver a minha vida de boa e evitar todas as formas de tocar nesse assunto, mesmo já tendo escutado diversos absurdos e coisas horríveis que as pessoas constantemente me mandam. Eu não aguento mais viver essa injustiça absurda pra cima de alguém que tudo que fez até hoje foi ficar quieto e respeitar o espaço das outras pessoas. Eu não aguento mais ter que ver meu namorado tornando público coisas íntimas da vida dele contra a vontade dele apenas para poder se defender das acusações mais mentirosas e mau caráter constantemente feitas. Esse delírio de perseguição já causou danos demais à minha saúde mental e de todos meus amigos e familiares. Eu só quero ter paz, só quero poder amar em paz, poder ser eu. Eu só quero paz e poder comemorar as conquistas do meu namorado sem ler acusações infundadas e mentirosas de pessoas que fizeram e fazem tanto mal quanto acusam. Eu, obviamente, vou ficar no off por um tempo, porque eu realmente não aguento mais. As pessoas são podres, a gente só quer viver em paz. Deixem a gente em paz, por favor. E é foda, mano, porque, tipo, a Lorena nem é uma pessoa tão pública assim, né? Até onde eu sei, pelo menos eu não acompanho ela. Eu não acho que ela faz live ou que ela seja influencer ou alguma coisa assim. O que eu sei do que o Selbit falou dela já é que ela não é pessoa pública e ela só, tipo, ela faz a faculdade dela, ela tem um emprego normal e afins. E, tipo, as pessoas ficarem tacando hate nela simplesmente por ela namorar o Selbit é bizarro, mas não é a primeira pessoa que isso acontece e não vai ser a última, tá ligado? Essas minas que são fã desses caras são tudo assim mesmo. Não, eu realmente não entendo o porquê, mas eu espero que depois disso eles consigam ficar mais em paz. Tanto é que a maior parte da internet está do lado do Selbit e, sinceramente, com razão, né? Até porque eu comecei a parar pra pensar antes de eu ler os outros relatos aqui, e quando a Sassá fez essas acusações, a mina não trouxe prova nenhuma, a gente só, tipo, acreditou no que ela falou e boa, sabe? É que eu, particularmente, sou uma pessoa que quando alguém se abre sobre um possível abuso, eu prefiro acreditar na possível vítima do que na outra parte e depois estar errada. Eu prefiro acreditar na vítima e depois quebrar a cara do que acreditar na pessoa que é a possível agressora e a pessoa realmente ser a agressora, tá ligado? Mas vamos lá, tem um pronunciamento aqui que não tem muito a ver com essa treta, é mais, tipo, eu achei da hora pôr isso no vídeo pra gente conhecer mais esse outro lado do Selbit que nem eu conhecia, tá ligado? Eu sempre achei o cara um babaca. Apesar de eu gostar da Ordem Paranormal, acompanhar as streams do RPG dele, gosto muito do RPG dele. Eu não tinha muito respeito por ele como pessoa, mas eu tinha respeito por ele como criador. Isso aqui pra mim, tipo, esses negócios que eu estou mostrando pra vocês, mudou totalmente a minha visão do cara.
E assim, virei fã, não tem como falar que não. Bom, nunca falei isso publicamente por ser um assunto muito pessoal, mas o Selbit foi uma das pessoas mais importantes no momento mais difícil da minha vida. Eu era editor de vídeo dele na época e no meio da pandemia, meu irmão foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado, precisando de uma cirurgia urgente, correndo o risco de perder a visão completamente. Na época não tínhamos dinheiro, era em plena pandemia, estávamos desesperados, eu não sabia o que fazer, então decidi abrir uma vaquinha. Passado alguns dias arrecadamos um pouco, que não era suficiente, e era angustiante não poder ajudar meu irmão. Foi quando resolvi falar com o Selbit, avisando que não estava em condições de trabalhar. Eu não era nenhum amigo próximo, era apenas um funcionário. Eu não tinha intenção nenhuma de pedir dinheiro, só estava avisando que não ia entregar os vídeos na hora. Foi aí que isso aconteceu. Nesses tempos ainda, que horror. Pra evitar perder tudo, 36 mil a cirurgia, eu tô correndo atrás de conseguir essa grana, fiz a vaquinha, etc. Tô na luta, mas vai dar certo. Quanto vocês precisam nesse momento? Bom, eu fiz a vaquinha no valor de 36 mil, conseguimos 6 mil até agora. Meus pais também arrecadaram um pouco por fora, acho que a gente tem uns 12 mil, faltam 24 mil. Ok, me manda o tweet. Oi, só um update, o vídeo de DBD vai demorar um pouquinho. Os prints estão meio fora de ordem, mas é meio irrelevante isso. O vídeo de DBD vai demorar um pouquinho pra eu editar. Tô passando por uns problemas pessoais e preciso resolver um monte de coisa. Desculpa. O vídeo da RPG eu consigo te entregar normalmente por ser simples de fazer. Tudo bem, melhoras e não se preocupa. Se precisar de algum help financeiro, eu consigo te mandar um adiantamento, viu? Então, é que o problema é mais sério. Meu irmão menor de 16 anos foi diagnosticado com glaucoma. Ele já perdeu praticamente toda a visão do olho direito e 80% do esquerdo. Meu Deus, mano, a gente precisa levar ele pra cirurgia o mais rápido possível. Aí ele falou assim: "Você não faz ideia do quanto isso é importante pra mim. Obrigado por tudo." O tweet é esse. Mais uma vez, muito obrigado. Tá tudo certo, não precisa agradecer. Salve-te mais uma vez, obrigado pela ajuda. Meus pais foram com meu irmão pra Goiânia hoje pra uma consulta amanhã com outro médico. Se tudo correr bem, ele já faz a cirurgia. Tô baixando o VOD da RPG aqui, amanhã eu te entrego o vídeo, pode ficar tranquilo. Boa, vai dar tudo certo. Ele falou: "Falta 24 mil." Ok, me manda o tweet, eu dou RT e mando mais 12 mil. Vou falar com o Pedro. Pera aí, meu Deus, tô chorando. Calma, tá tudo certo, você merece. Me ajudou um monte e é o mínimo que eu posso fazer. Te dar uma ajuda agora. Teu irmão precisa ver as coisas incríveis que você vai continuar fazendo. Na moral, Selbit, tu é um anjo de verdade. Você não faz ideia do quanto isso é importante pra mim. Obrigado por tudo. Hoje, meu irmão tem 19 anos e, apesar da pouca visão, consegue levar uma vida normal, com poucas limitações. Aí agora a gente vai ver vocês lembram daquele doc que tinha de regras no chat do Cellbit, que também foi um dos motivos que ele foi cancelado, que o pessoal falou tipo: "Ai, que cara babaca, olha as regras do chat dele, kkkkk". Então, essa mina aqui, a Amelie, foi a responsável por escrever esse doc e ela veio e fez uma thread sobre isso no Twitter, então também acho importante a gente incluir aqui, e aí por último a gente vê o pronunciamento da piranha lá. Eu acho que tá na hora de eu falar sobre essa situação com o doc de regras. Eu pensei por muito tempo se eu falaria sobre isso, com medo de trazer mais hate pra mim e pro Selbit, mas acho que agora é o momento oportuno para esclarecer nas palavras de quem criou o doc. O que realmente aconteceu e como as coisas escalaram de maneira tão rápida e absurda. Para contextualizar quem dificilmente não sabe, em 2021, o Selbit foi massivamente cancelado porque ele deu rage numa partida de Tetris e acabou banindo um cara que zoou ele no chat, ao mesmo tempo que também zoou chamando ele de plebe com Prime, que é uma piada há muito tempo conhecida na comunidade e principalmente na gringa, ou seja, alguém que tem Prime mas não dá sub no canal do streamer e que geralmente vai lá preencher o saco. Isso realmente é uma piada bem conhecida fora do Brasil. Eu já fiz, eu já vi várias pessoas fazendo também. No Brasil, eu reparei que as pessoas não fazem e que não conhecem tanto, mas realmente fora do Brasil ela é bem conhecida. O que na época que cancelaram o Cellbit por isso eu fiquei tipo, é sério? Tá. O problema é que tiraram isso de contexto e quiseram pintar o Cellbit como arrombado, desumilde, que odeia pobres e começaram a caçar qualquer coisinha pra atacar ele. E é aí que entra o documento de regras. Durante 2018 e 2020, a comunidade do Cellbit era bem diferente do que é hoje. Ela não era tão receptiva e muitas das vezes era vista como tóxica por outras comunidades. Só que com o passar do tempo isso foi mudando, ainda mais quando ele começou a fazer RPG Ordem Paranormal.
onde pessoas novas chegavam a todo momento no chat e a maioria dessas pessoas nem sabia como a Twitch funcionava ou sempre acabavam spamando, além de muitos dizerem que tinham medo de interagir no chat e serem banidos porque quebraram alguma regra. Como o Selbit disse no vídeo no começo da thread, o chat tinha apenas 3 regras oficiais, mas para algumas pessoas isso era meio vago. Então eu, como uma mod recém-adicionada que tinha acabado de fazer 17 anos e que queria ajudar o chat, pensei que seria legal fazer um guia para que todo mundo que fosse novo ler, com prints de exemplos sobre o que era tal coisa, explicando melhor sobre o que era Twitch e alguns termos muito utilizados, ban, timeout, spam, ACI, etc. Pior que tinha isso mesmo, eu lembro que eu li o doc e tipo, era bem explicadinho. E foi isso que eu fiz nas melhores das intenções. Escrevi pra caralho sobre diversas coisas que eu observava e achava que seria bom colocar lá. Coloquei vários prints e exemplos. E por isso o documento ficou tão extenso. Eu atualizei ele algumas vezes, mas com o passar do tempo eu meio que esqueci dele e ele foi ficando lá. Então algumas coisas já estavam desatualizadas e nem faziam muito sentido quando descobriram o doc e pegaram ele para usar contra o Selbit. O Selbit não escreveu nada que estava lá. Foi tudo feito por mim, tudo, cada palavra, cada print, foi tudo criado por mim. Alguém que tinha acabado de ganhar mod numa comunidade que era muito importante para ela. Alguém que só tinha 17 anos e queria dar seu melhor para retribuir todo o carinho do chat. Talvez seja difícil para alguns de entenderem isso, mas aquela comunidade sempre significou muito para mim. Eu fiz amigos em 2020, quando criei o doc. Tinha começado a pandemia e eu nunca me senti tão solitária e debilitada. E as lives e o chat literalmente me ajudaram a sobreviver. Então eu sempre prezei pelo melhor da comunidade e por isso fiz o documento. Eu queria ajudar quem era novo, queria que se sentissem em casa assim como eu me sentia. E por muito tempo eu consegui atingir meu objetivo. Diversas pessoas vieram elogiar o doc dizendo que era muito bem explicado e, claro, para quem não conhecia nada da Twitch, principalmente pessoas neurodivergentes, eu já perdi a conta de vezes que pessoas com TDAH, autismo, vieram falar comigo para agradecer porque tudo era explicado de uma forma clara e isso fazia com que elas se sentissem mais seguras de interagir na comunidade. E isso é muito importante para mim, porque apesar de não ter condições financeiras ainda de ir atrás de um diagnóstico, eu tenho a desconfiança de que talvez eu também sou TDAH-TA. Então, tudo que eu botei explicadinho naquele documento era o que eu gostaria de ler caso estivesse numa comunidade nova e não soubesse absolutamente nada. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que o Selbit teve zero envolvimento com o doc, ele sabia que existia, mas ele mesmo diz nesse vídeo que não achava necessário ser tratado como as regras oficiais, mas que ainda assim era legal para quem quisesse entender mais do chat. Eu não acho justo ele ser visto como um arrombado ditador, sendo que ele não escreveu nada daquele documento. Quem fez tudo fui eu, na melhor das intenções, mesmo que isso tenha acabado de uma maneira ruim. Eu só tô falando disso tudo porque sei que muita gente ainda tem um pé atrás com ele e pouco disso vem por conta desse rolê com o Doc, o que eu não acho justo. Pensei por muito tempo se eu falaria sobre isso algum dia porque é um assunto muito sensível pra mim e eu não queria sujar mais a imagem dele. Quando tudo estourou, foi simplesmente horrível pra mim. Eu me sentia culpada por ter algo que eu fiz sujando a imagem dele. Ah, eu tinha afetado o trabalho dele diretamente. Eu me torturava todo o tempo pensando que eu podia ter destruído a carreira do cara, porque era o que parecia na época. Além do hate absurdo que eu estava recebendo o tempo todo pelo meu e-mail, o documento estava linkado com a minha conta do Gmail, então todo comentário que alguém fazia no doc xingando e dando hate vinha diretamente para mim. Eu li tudo e vi tudo, e quem sentiu tudo fui eu. Foi minha primeira experiência com algo assim na internet, então foi pesado demais para mim. Nessa época eu já estava com uns 18 anos, mas ainda assim foi muito difícil. Eu não sabia o que fazer. Onde eu ia na internet tinha gente zoando o que eu fiz com tanto carinho e xingando o Selbit por algo que ele não tinha envolvimento. O que só aumentava a culpa que eu sentia e me deixava ainda pior. Isso fez com que eu quisesse me afastar da comunidade e das lives. Eu não me sentia bem de estar ali, eu comecei a ficar extremamente ansiosa em toda live que eu assistia. Aquilo me afetou demais. Eu tive burnout no meio de tudo isso, estava com diversas preocupações na cabeça envolvendo meu futuro, escola, família, etc. Então tudo se juntou de uma forma horrível até que eu decidi sair da equipe de moderação. Eu dei ao mod porque tava tudo pesado demais pra mim. Na época, puta que pariu, minha cachorra não para de latir, eu vou ficar maluca. Pra não me preocupar com a comunidade que eu era, que eu disse que era porque eu queria focar nos meus estudos. Mas a verdade é que era muito mais do que isso. O Selbit, no entanto, foi compreensivo e agradeceu o tempo que fui mod. Valeu por ajudar sempre que pode, Amelie. Quando tiver a fim de novo, só dar um toque. E me deu VIP no chat, além de deixar claro que se eu quisesse voltar mod algum dia, as portas estariam abertas. Eu até voltei a ser mod por um tempo depois, enquanto ele estava no hiatus, para ajudar no chat off e etc. Mas eu ainda me sentia muito ansiosa e afetada por tudo.
Se ela quiser voltar, acho que rola mod de novo, rola sim. O que tinha acontecido, ele estava afetado por tudo que tinha acontecido e sumi por muito tempo. E quando ele voltou do hiatus, eu dei ao mod outra vez durante uma crise de ansiedade que eu tive ao lembrar de tudo que tinha acontecido comigo na época do doc de regras. Então hoje em dia eu não sou mais mod. Ele também foi muito compreensível em relação ao doc de regras, apesar de ser algo que ele não tinha pedido para eu fazer e ele estar tomando tanto hate por conta disso. Enfim, nesse tempo me afastei da comunidade e eu acabei nutrindo certa mágoa por ele, algo que foi bem infantil e imaturo. É por isso que a rapaziada tentando me cancelar falando que eu trato mal meu próprio chat só me faz rir, porque essas pessoas que eu dou patada não são meu chat. E é por isso que eu dou patada. É o clássico de os de verdade eu sei quem são. E se alguém tem uma atitude que não encaixa nessa comunidade, eu vou repreender sim pelo bem-estar de todo mundo que curte ficar aqui. Isso não se aplica ao rolê do Tetris. Aquele cara não falou nada demais, mas me refiro a quem tá tentando zoar o fato do doc que os mods escreveram com as regras. Pra ser honesto, quero ver qualquer streamer que tá zoando esse doc conseguir achar qualquer membro da comunidade deles que escreveria um doc de 11 páginas com o intuito puro de ajudar membros novos da comunidade. Algo que foi bem infantil e imaturo da minha parte, mas na minha cabeça eu só queria achar um culpado de tudo que passei e a escolha óbvia era ele. Felizmente eu amadureci e percebi que essa mágoa era só bobeira e que ele não tinha nada a ver com o que eu passei. O hate que eu recebi não foi culpa dele e é aí que entra o vídeo que postei no primeiro tweet. Ele falou isso ainda em junho de 2021, mas nessa época eu já estava me afastando da comunidade e não vi seu pronunciamento. Então eu só fui ver isso lá pro mês de 2023, que foi quando eu voltei para a comunidade. Eu nunca tinha visto ele se pronunciar e explicar a situação, por isso que eu criei essa falsa mágoa, achando que ele não se importava quando era totalmente o contrário. Hoje em dia eu consigo entender por que ele agiu como agiu e por que ele tentou não falar tanto sobre o Doc, porque essa situação já tinha sido uma merda pra mim, podia ser pior ainda e envolver todos os outros mods também que não tinham nada a ver com a situação. Ele aguentou toda aquela merda quieta e tentou ignorar a internet inteira, chamando ele de ditador de arrombado, além de coisas piores, porque ele não queria que descobrissem quem tinha feito o doc. Não queria que a merda caísse pra cima dos mods. Infelizmente a merda caiu pra cima de mim de qualquer maneira, mas eu tenho certeza de que ele não fazia ideia do que aconteceu comigo naquela época. Eu fico muito feliz mesmo que eu consegui evoluir e amadurecer e perceber que ele não tem culpa de nada nisso, nada disso que aconteceu comigo. Infelizmente, eu ainda me sinto um pouco culpada por ter sido a responsável de todo esse inferno que ele também passou em 2021, mas acho que não tem muito que eu possa fazer. Eu realmente sinto muito por tudo que aconteceu, tudo que fiz foi na melhor das intenções, mas infelizmente terminou de uma maneira bem ruim. Dito isso, eu também sou muito grata ao Casimiro, que reagiu ao Doc na época, porque ele foi meio que o primeiro e praticamente o único criador de conteúdo que tratou essa situação de maneira razoável e não falou nada que me ofendeu. Tanto é que depois do vídeo dele reagindo ao Doc, o hate absurdo que estavam me dando diminuiu muito, e muitas pessoas descobriram que toda aquela reação era muito exagerada. Tenho maior respeito por ele, e mesmo que ele não faça ideia, eu sempre vou ser muito grata pelo que ele fez, a forma dele agir me salvou. Como eu disse, passei muito tempo pensando se falaria sobre isso ou não. Finalmente cheguei na conclusão de que é melhor falar sobre e explicar tudo da perspectiva de alguém que estava envolvido diretamente na questão. Ele definitivamente não é um monstro que detesta seus viewers e seus mods. Pelo contrário, eu sempre vi ele sendo muito querido com diversas pessoas da comunidade e mods, e mesmo que algumas vezes ele possa parecer meio desligado ou distante, ainda assim eu consegui entender o lado dele e me identificar bastante. Provavelmente meu relato vai ter um alcance bem pequeno e vai chegar em poucas pessoas, ainda mais por ser um puta textão. Tá aí a prova viva de que foi eu quem fez o doc. Mas acho que finalmente vale a pena dar um ponto final para essa situação e explicar tudo da melhor maneira possível. E só um adendo, já que muita gente ainda tenta usar isso como argumento para criticar ele, a parada da regra de não chamar ele de bonito é algo que eu coloquei, porque eu notava que era meio desconfortável quando alguém tratava ele como se ele fosse só mais um rostinho bonito, desmerecendo todo o trabalho dele. É óbvio que ele não ficava puto se elogiassem ele. A parada era se a pessoa só visse ele pela aparência e excluísse todo o trabalho e esforço dele. E foi por isso que eu coloquei aquilo no doc, mas tiraram isso de contexto. Outro adendo é que todo mundo do chat na época sabia que não tinha sido ele quem fez o doc, mas as pessoas de fora da comunidade fizeram tanto barulho que ninguém se importava com o que a gente tinha pra dizer. Então deu no que deu e muita gente achava que ele era o criador do doc. Esse documento deu o que falar, inclusive, hein? Deu o que falar. Bom, agora a gente vai ver esse pronunciamento de bosta aqui dessa cachorra, tá? Uma merda. Já adianto. 59 segundos, né? Que é pra poder monetizar nos outros lugares. Mas bora lá assistir essa bosta. Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês.
Eu não vou entrar em detalhes PDF caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades, e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra linchamento, principalmente. Agora você fala isso, né, sua puta desgraçada? Agora você fala isso. Ai, agora quem vai lidar são os meus advogados. Por que então, na época que você acusou o Selbit, tudo que você acusou, você não abriu um processo na justiça então, sua puta? Se você tivesse certo, acho que você teria feito isso, né? Se tivesse sido tão grave como você falou que foi, acho que você teria aberto um processo. Porque pobre você não é. Então, falta de dinheiro não podia falar que foi. Eu, hein, me poupe. Não é a favor de linchamento virtual, mas fala mal do cara por 7 anos diretos. Ah, se manca. Principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo, e eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Não sei no quê. Não sei no quê. Porque não era você que era taxada de monstro na internet, né? Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da Agora você não quer se expor publicamente, né, sua cachorra? internet, é a justiça mesmo. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Valeu. É esse o pronunciamento de bosta desse depósito. Bom, era isso. Foi isso aí que aconteceu. Acho importante a gente dar voz pro Selbit. E essa maluca aí que se foda. Pau no cu dela, todos os paus do mundo dentro do cu dela. Tá bom? Tá liberado ser misógino aqui nos comentários. Tá liberado ser misógino fora daqui dos comentários. Eu estou dando aval pra vocês xingar essa puta desgraçada. Que ela merece. Ela merece sofrer tudo que o Selbit sofreu nesses 7 anos. Ela merece. Puta desgraçada. Enfim. Até esqueci. O que eu ia falar? Ah, é. Bom, agora que o Selbit falou aí publicamente que ele é assexual, né? Eu espero que as outras pessoas da comunidade acolham ele também, o que eu já vi bastante gente fazendo. Eu, como presidente da comunidade sexual, estou dando agora pro Selbit o cargo de prefeito. E é isso, mano. Agora ele vai ser mais uma coisa que ele vai ser zoado, porque tem gente que ainda está do lado dessa piranha escrota, né? Dessa fubanga, dessa lambisgoia, pensando dessa sirigaita e dessa piriguete. Tem gente que ainda tá do lado dela, mesmo depois de tudo isso, tem gente falando assim, ela é louquinha, né? Tipo, vocês têm que parar com essa porra, mano. Vocês têm que parar com essa porra. Já ela é louquinha, fé nas malucas, caralho, vão se tratar, vão pro psicólogo, porra. Pelo amor de Deus, velho. Aí depois isso aí acontece com vocês e vocês ficam na internet. Ai, nossa, minha ex, acabou com a minha vida. É, porque você é maluco. Falando de fé nas malucas, caralho, vai se tratar. Porra, nada melhor do que você ter uma pessoa estável do seu lado, você ter um relacionamento estável, você ter um relacionamento tranquilo. Mano, quem gosta de bagunça é só quem já tá bagunçado. É só quem tá bagunçado. Então, vamos pra terapia também. Fé nas malucas é a minha pica gigantesca. Eu quero que essa Sassá se foda e minha piroca cresça. É isso que eu quero. E outra coisa, Sassá, você é um desserviço para as mulheres. Você é um lixo humano, você é um desserviço para as mulheres. O que você pegava a causa feminista e estampava e falava assim, eu sou feminista, não sei o quê. Você se pagava de feministona falando e indo em lugares falar sobre a pauta e falar sobre como é ser mulher na internet. Os caralho, aí você mete uma acusação falsa de estupro, sua vadia. Olha o desserviço que você é. Você não tem vergonha na sua cara, não, só na bisgoia. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, você só dá munição pra esse Red Pill agora que vão falar a porra do ano inteiro agora disso. Você só dá munição pra esses caras falando que mulher é tudo mentirosa, que mulher é tudo aproveitadora, que mulher é desse jeito, que mulher é tudo assim, que os homens, todas as acusações contra estupro de homens são falsas por causa de piranhas escrotas que nem você. Sua vagabunda, espero que você esteja feliz. E como já disse aqui, né, nesse canal, tem um vídeo aqui de 1 hora, onde eu falo sobre todas as coisas aí problemáticas, tá tudo lá que eu já falei, e tá tudo lá. Os meus mais sinceros desejos, gente, é que o Selbit fique bem e que essa menina se foda, entendeu? Que essa menina se foda. Eu só não falo que eu quero que ela vá de arrasta,
Que parte de mim quer que ela vá de arrasta, mas a outra parte quer que ela se foda, a outra parte quer que ela vá pra cadeia e fique o resto da vida dela lá. E eu quero que ela sofra tudo que o Selbit sofreu e mais, tá? Esses são os meus mais sinceros desejos. Eu pensei em não xingar ela nesse vídeo por respeito ao Selbit, mas eu não consigo respeitar essa mina, tá ligado? Eu respeito o Selbit, mas eu não consigo respeitar essa mina. Eu quero que essa mina se foda. É isso.